Semana passada, nós vimos ali do 18, aliás, do 22 ao 27, não, 26 ao 27, se não me engano. A gente viu isso, 26 a 27. E a gente falou que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele nos auxilia em nossas fraquezas. E agora Paulo, ele muda, entre aspas, um pouco de assunto. Ele ainda está falando sobre a glória futura, mas ele vai falar agora sobre sermos mais do que vencedores, sobre como que Deus, ele age na vida do cristão, como Deus, ele age na vida daqueles que o amam. Por isso nós vamos ver do 28 ao 30, semana que vem, do 31 em diante. Vamos ver então o texto, Romanos 8, 28 a 30, diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Amém? Deus aplique sua palavra em nossos corações. Sabe quando você se sente tão cansado? Porque parece que nada dá certo na sua vida? Já sentiu assim? Você trabalha, mas parece que não prospera. Não aumenta de cargo, não ganha mais dinheiro. Parece que faz aumentar as suas dívidas, né? Você estuda muito para a faculdade, mas apesar de muito estudo, não tira boas notas. E aquela pessoa que está do seu lado, que vai para a farra, mal estuda e consegue tirar boas notas. Você se casou, mas parece que não é feliz no casamento, e tudo aquilo que prometeram para você sobre o casamento parece que não dá certo. Você teve filhos, mas eles te dão tanto trabalho que às vezes você pensa que era melhor não ter filhos. Você pagou caro em um plano de saúde, mas a sua doença não tem cura. Parece que tudo está de mal a pior. E aí, de repente, chega um bendito cristão e te diz assim, no meio de toda essa tragédia: fica tranquilo, no final vai dar certo. Talvez, né? Às vezes, de fato, essa era a palavra que você precisava naquele momento. Mas às vezes, esse conselho parece um péssimo conselho. Parece que te dá mais raiva, não é mesmo? A pessoa chega para você: não, fica tranquilo, no final vai dar certo. Mas você fica com mais raiva dela. Aí chega um outro crente e te diz assim: relaxa, tudo vai cooperar para o bem. E você vai sair dessa, você já venceu. Tudo vai cooperar para o bem. Será mesmo? E se não acontecer o bem? É claro que em alguns momentos, este pode ser de fato o melhor conselho. Mas e se eu não vencer? E se eu não sair dessa? E se de fato for de mal a pior? Nós muitas vezes usamos esse jargão: tudo coopera para o bem. Mas o que de fato isso significa? Se esse versículo então é verdade, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, então tudo coopera para o bem, o que de fato significa? Se esse versículo é verdade, não significa que eu deveria então ser muito rico? Porque afinal, eu amo o Senhor e tudo deveria cooperar para que eu seja próspero. Será que meu casamento não deveria estar bom, excelente? Porque tudo coopera para o bem, eu amo a Deus, então tudo deveria cooperar para o bem. Por que será que os meus filhos me dão tanto trabalho assim, sendo que tudo vai cooperar para o bem? Por que será que eu não tenho felicidade no meu trabalho e eu nunca sou promovido? Por que será que eu não sou curado da minha saúde? Por que será que as coisas, a minha vida, às vezes acontecem que eu nunca imaginei?
é um pneu de carro que fura, como aconteceu ontem com a gente, comigo. É algumas situações trágicas, algum problema financeiro, mas tudo não deveria cooperar para o bem? Por que essas coisas ruins acontecem? Se todas as coisas, tudo coopera para o bem, eu não deveria estar melhor do que de fato eu estou hoje? Infelizmente, muitas pessoas usam esse texto e muitos outros textos fora do seu contexto. E por isso, estudar esse texto e analisar esse texto específico é muito importante para entendermos, então, o que de fato ele significa. O que nós vamos ver, então, hoje é que Deus ele age para o bem dos que o amam, pois os predestinou para se tornarem imagem de Cristo e serem glorificados. E é isso que nós vamos estudar hoje. Primeiramente, versículo 28. Vamos olhar, tem muita coisa aqui que a gente poderia ficar meses e anos discutindo sobre esse texto. Porque esse texto é um dos textos mais difíceis de serem entendidos, mais debatidos, mais discutidos por alguns pontos que a gente vai ver aqui. E muitos... Deixa a bateria. Tá bom. Beleza. Voltando então. Muitos discutem esse texto, principalmente o versículo 28 e 29 também. Então a gente vai ver um pouco sobre essa discussão, mas não vai ser o nosso foco hoje, ok? Vamos tentar focar nessa introdução que nós colocamos. Será que tudo de fato coopera para o bem? Como coopera para o bem? Primeiramente, então, versículo 28. Deus age para o bem dos que o amam. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age. Essa ideia de agir, em outras versões diz coopera. Sabemos que Deus coopera. Não é somente uma forma de agir de Deus, mas é algo constante. Então a ideia aqui é, em todo tempo, tudo o que Deus faz na vida do cristão, daqueles que o amam, em todo tempo, é para o seu bem. Que é o que nós vamos analisar hoje. Então o primeiro detalhe do texto é, sabemos que constantemente, o tempo todo, a todo momento, Deus age para o bem. Em todo tempo, Deus age para o bem. Ou seja, tudo o que Deus faz para o cristão é bom. Nada será ruim. É sempre para o bem. Mas que bem é esse? Podemos achar que bem signifique o meu bem-estar. O meu bem. Então, tudo coopera para o meu bem. Mas não é isso que o texto diz. A gente vai ver sobre isso. As minhas conquistas, meu casamento, as minhas coisas, o que eu quero, o meu futuro, tudo coopera para que eu me sinta feliz. Será que é isso que o texto diz? Não. Já vamos ver o que bem é esse. Mas a pergunta então é, para o bem de todos? Para o bem de quem? Que bem é esse? Primeiro detalhe então do texto, voltando, é daqueles que o amam. Então, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Então, todas as pessoas vão ser beneficiadas por Deus. A gente vai ver um pouco mais para frente que Deus ele dá bênção tanto para os justos e tanto para os injustos. Mas para aqueles que o amam, tudo que Deus faz vai cooperar para este bem. Eu não posso ficar esperando bênçãos de Deus, sendo que eu não amo o Senhor. Então, não, muitos por aí usam esse jargão, Não, eu amo o Senhor, mas não obedece o Senhor. A gente vê agora. Aquele que ama o Senhor é aquele que obedece os mandamentos do Senhor. Então, para eu esperar alguma coisa boa de Deus, eu tenho que amar ao Senhor. E o segundo detalhe que o texto traz é daqueles que foram chamados. E é o que nós vamos ver daqui a pouco sobre o que é esse chamado. O texto começa a dar indícios
de que é daqueles que amam o Senhor porque foram chamados para amar o Senhor. Daqui a pouco nós vamos então olhar que chamada é isso. Mas o último detalhe desse texto, que é o mais importante aqui, é que é para o bem segundo o seu propósito. O propósito de Deus garante o bem para os cristãos. Ou seja, que bem que ele está dizendo? O meu bem é aquilo que eu quero? Não. É o bem de Deus. É aquilo que Deus acha bom e não aquilo que eu acho bom. Então, será que é bom para mim enriquecer? Para algumas pessoas sim, para outros não. Será que é bom para mim ter sucesso? Para alguns sim, para outros não. Nós temos que entender o propósito de Deus em nossas vidas. O que é este bem que Ele está trazendo? Isso não significa necessariamente facilidade ou tranquilidade. Jesus disse então na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, o próprio Jesus deixa claro que o propósito de Deus ele é melhor do que o nosso propósito. A ideia de Deus do que é bom é melhor do que a nossa ideia do que é bom e do que é ruim. Deus, tudo que Deus faz é bom. Todo o seu propósito é bom. Ele é perfeito. Ele sabe o melhor para nós. Então, o que é melhor? A nossa vontade ou a vontade de Deus? Se você é cristão e ama o Senhor, com toda certeza você vai responder que é a vontade de Deus. Porém, muitas vezes, a vontade de Deus te agrada. Responde. Muitas vezes a vontade de Deus é a vontade que você queria. Muitas vezes não. Inúmeras vezes não. Muitas vezes o que nós queríamos é diferente daquilo que Deus quer. Porque o nosso coração é um coração corrompido. Nosso coração é um coração pecaminoso. Nós vamos saber então que tudo que Deus faz é bom e correto. E então nós devemos desejar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Então, se fôssemos resumir este versículo 28, dizemos assim, que Deus ele sempre agirá para o bem dos cristãos. Ele sempre agirá para o bem dos cristãos, mas é de acordo com o propósito dele e não de acordo com o nosso propósito. Então, a gente viu na semana passada que o próprio Espírito ele intercede por nós e nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar. Nós não sabemos a vontade de Deus. E aí o texto 28 ele começa dizendo: olha, mas Deus, em tudo que Ele faz, Ele age para o bem daqueles que amam, daqueles que o amam. Mas é de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a nossa vontade, porque nós não sabemos a vontade de Deus. Mas Ele vai agir por meio de nós e para nós, da forma como Ele bem quer, de acordo com o seu propósito. Qual é este propósito? Ele responde então no versículo 28, qual é o seu propósito? Vamos ver novamente, 29 quer dizer, versículo 29, diz assim: o propósito de Deus então é: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é então o propósito de Deus? Para que eles sejam, para que nós sejamos conforme a imagem de quem? A imagem de Cristo Jesus. É interessante então olharmos para dois detalhes aqui, e a gente vai entrar um pouco na discussão. O primeiro é, o texto começa: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Aqui começa uma discussão muito grande na área da teologia. Não sei se você conhece essa discussão, mas existem duas visões aqui, e eu vou explicar brevemente, não vou entrar nessa discussão, mas só para deixar claro de acordo com o propósito aqui do nosso texto. Existem duas visões, que por mais sejam visões também reformadas, mas
São duas visões diferentes na história. Uma de um sujeito chamado Jacó Armínio e outra de um sujeito chamado Calvino. Jacó Armínio, que se tornou então essa visão arminiana, ele acreditava que Deus ele escolheu o homem para salvar de acordo com o livre arbítrio dos homens, de acordo com a liberdade dos homens. Eu vou explicar o que é isso. A ideia aqui seria assim: Deus enviou Jesus para salvar quem quisesse a salvação. O homem escolhe se quer a salvação ou não. Deus, olhando então para o futuro, vendo quem vai querer a salvação, escolhe aqueles que querem a salvação. Parece confuso, né? Mas a ideia é a seguinte: é como se Deus colocasse a salvação aqui na mesa e falasse: olha, quem quiser a salvação, pega. E aí, eu quero, eu quero. Aí vai ter os outros que vão dizer assim: não quero. Aí Deus, ele olhando para quem quer a salvação no futuro, vai predestinar aqueles para serem salvos. Qual o problema desse conceito? Que praticamente vai significar que o homem é que se salva. Esse é o grande problema. Como lemos lá em Efésios 2, 8 e 10, nós somos salvos simplesmente pela graça de Deus e não pela nossa escolha, não por aquilo que nós queremos, não pelas nossas boas obras, mas pela graça do Senhor, porque Ele nos escolheu. O segundo problema é que parece que deixa Deus um pouco mais fraco, porque parece que Ele não sabe exatamente quem vai ser salvo. Ele coloca a salvação disponível, e aí lá no futuro ele vê quem vai ser salvo, e aí salva. Então parece que Deus não é totalmente soberano de acordo com essa visão. Tem muitos cristãos verdadeiros que acreditam neste ponto, há muita discussão sobre isso, mas tem esses problemas também. E existe a outra visão, que é a visão calvinista, que acredita que Deus escolheu o homem para salvar de acordo com a sua própria vontade. Porque simplesmente Ele quis salvar. Não de acordo com a vontade humana, mas de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito, porque simplesmente Ele quis. A ideia aqui seria assim: Deus enviou Jesus para salvar aqueles que Deus queria salvar. Desde o início da criação, Ele já sabia quem seria salvo ou não. Deus predestinou pessoas ao céu e também destinou pessoas, então, ao inferno. Qual o problema dessa ideia? Nenhuma, brincadeira. Tem alguns problemas aqui nessa ideia também. Apesar de eu achar ela um pouco mais bíblica, existem alguns conceitos filosóficos que nós temos que lidar. O primeiro é: se Deus sabe quem vai salvar, por que Ele não salva todos de uma vez e manda todo mundo para o céu, aqueles que vão ser salvos, e todo mundo para o inferno? Então tem esse conceito filosófico que nós temos que discutir. O segundo é: então quer dizer que Deus criou pessoas ímpias só para mandar para o inferno? Isso não seria injustiça? No entanto, são apenas problemas filosóficos e não teológicos. Quando nós chegarmos lá em Romanos 9, nós vamos lidar mais com este conceito. Exatamente essa discussão é o que Paulo vai falar a seguir. Então, o que nós estamos olhando aqui em Romanos 8 é um pouco sobre a forma como Deus salva, mas lá em Romanos 9, ele vai discutir exatamente sobre isso, sobre a soberania de Deus no ato da salvação. O que nós precisamos entender, principalmente, é que Deus, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, e a predestinação é um plano da graça soberana e salvadora. Deus, desde o início, conhecia os salvos e predestinou os salvos conforme o seu querer e para que eles sejam a imagem de seu Filho. A ideia, então, de predestinação é pré-destino. Então, Ele já colocou um destino àqueles que iriam ser salvos. E o destino dos salvos é ser a imagem de Cristo Jesus.
Nessa segunda parte, então, conforme a imagem do seu filho, essa parte já começa a responder qual é o bem que nós falamos lá no início. Tudo coopera para o bem. Que bem? O melhor bem que nós podemos ter é sermos conformes à imagem de Deus. Lá em Gênesis 2, nós vemos que Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Mas por causa do pecado, essa imagem ela foi destruída, ela foi corrompida. E o homem agora se tornou totalmente depravado, ou seja, a imagem de Deus já não está plenamente no homem. No entanto, Deus envia Cristo Jesus para restaurar exatamente esta imagem que havia sido quebrada. Por isso que lá em 1 Pedro 1,16, que ele cita Levítico 11:44, diz: sede santos, porque eu sou santo. A ideia de santidade aqui é: sejam a imagem de Jesus. Ou seja, o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos santos, é que nós sejamos separados, é que nós sejamos iguais a Deus. Obviamente, aqui na Terra nós nunca seremos iguais a Deus. No entanto, Deus quer que nós nos esforcemos para sermos santos, mas Ele não somente manda que a gente seja santo. Olha, seja santo. Ele capacita para isso. Voltando para o início, Deus age, Ele coopera para o bem, para nos fazer santos. Tudo o que Deus faz em nossa vida é para que nós nos tornemos conformes à imagem de Cristo Jesus. Jesus é Deus homem, ou seja, Ele é 100% Deus, 100% homem. Ele foi o único homem nessa terra que não pecou, em momento algum. Deus quer isso para as nossas vidas. Deus quer nos livrar do pecado. Nós vamos continuar pecando? Sim. Mas Deus quer constantemente nos libertar do pecado. E quer constantemente que você pare de ser viciado em seus pecados, que você pare de pecar e que você se torne uma pessoa cada vez mais santa, irrepreensível. Ah, Samuel, mas é impossível sermos santos. Mas é o que Deus quer. Se você acha impossível ser santo, discuta isso com Deus. Fala, Deus, é impossível. E Deus vai dizer, sim, eu sei que é impossível, mas é o que eu quero na sua vida. Então eu vou cooperar, eu vou agir para que em cada segundo da sua vida você se torne mais parecido com Jesus. Você sabe o que é um escultor? Conhece um escultor? O que um escultor faz, né? Ele pega ali a sua talhadeira e o seu martelinho ali e começa a bater em uma pedra e esculpir uma pedra toda deformada, e aí de repente ela vira ali uma escultura como a mais bela que a gente conhece, que é a escultura de Davi. De repente vira algo belo, grandioso, de uma pedra totalmente feia, digamos assim. Eu sei que as pessoas falam, essa pedra não é feia, é bonitinha e tal, mas olha para a pedra e fala, não, a pedra é uma coisa sem forma, uma coisa sem sentido, digamos assim, é só uma pedra. E aí de repente vem um escultor e começa a bater nessa pedra, e essa pedra começa a rachar, essa pedra começa a sair algumas lascas, e devagar, mas com força e com muita firmeza, ele vai talhando, ele vai esculpindo aquela pedra. Imagina se essa pedra sentisse dor. Ia doer? Muito, né? Se a pedra pudesse sentir dor, tivesse sistema nervoso, ela com certeza iria clamar muito, porque ia doer muito cada lasca que ia sair de si mesmo. É exatamente este o agir de Deus sobre nossas vidas. Estão conseguindo compreender? É exatamente isso que Deus faz
para nos tornar a sua imagem, a sua semelhança, a imagem do seu Filho. Ele vai nos esculpindo e para nos moldar precisa ir eliminando os nossos pecados para que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. E eliminar pecado dói e dói muito. Deus ele começa a olhar para você e diz assim: não estou feliz com a sua vida. Você não está com uma imagem que eu quero. Você não está esculpido da forma como eu quero que você seja. Eu vou te ajudar a eliminar os seus pecados. Eu vou te ajudar a deixar de ser viciado. Eu vou te ajudar a deixar de mentir, a deixar de se irar, a deixar de ser orgulhoso, de ser egoísta, de ser arrogante, a deixar os seus pecados sexuais, a deixar tudo que tem atrapalhado a sua vida e o seu casamento. Eu vou esculpindo a sua vida e cada lasca de pecado que vai caindo vai doer, mas é a forma como Deus quer o nosso bem, para que nós sejamos parecidos com Jesus. Por isso que nós olhamos para o texto lá do 28, sabemos que Deus coopera para o bem. Que bem? O nosso bem. Mas é o bem que eu quero? Não, não é o bem que eu quero. É o bem de Deus. E este bem de Deus dói em nossos corações. E por isso que ele se torna então o primeiro dos nossos irmãos, ou seja, o único que é 100% santo, e Deus quer que nós sejamos também 100% santos. Ele se torna então o nosso alvo de sermos parecidos, sermos cópias de Jesus. E Deus então vai nos esculpindo, vai trabalhando em tudo para que nós sejamos parecidos. Eu sempre cito esse exemplo. Um conhecido meu, cristão e tudo mais, ele dizia assim: Samuel, eu nunca peço paciência para Deus, porque se eu pedir paciência, Deus vai me dar alguma situação que eu tenha que exercer paciência, e por isso eu nunca peço. Olha o conceito que a pessoa tinha. Mas esse conceito, muitas vezes, é o nosso conceito. Eu não vou pedir para Deus para que eu seja mais paciente, porque Deus vai me dar uma circunstância, e aí eu vou ter que trabalhar nessa circunstância para ser mais paciente. Eu não vou pedir para Deus restaurar o meu casamento, porque se eu pedir para Deus restaurar o meu casamento, Deus vai me dar algum problema, alguma situação, e eu vou ter que ser forte e firme para conseguir restaurar. Eu não vou pedir para Deus, enfim, para ser menos egoísta, porque é que nem a gente age com criança, né? Como que você ensina uma criança a ser menos egoísta? Vai ter que compartilhar o seu brinquedo com o seu amiguinho. Ela vai olhar e falar assim: tá bom, eu vou compartilhar o meu brinquedo com o amiguinho. Com certeza não. Ela vai chorar, ela vai se espernear, ela vai brigar, mas você começa a ensinar ela: olha, vai doer. Vai ser difícil você compartilhar o seu brinquedo, mas você precisa aprender a compartilhar. Deus age da mesma forma com a gente. Deus vai nos ensinando, nos moldando a imagem de Cristo Jesus. E por fim, versículo 30. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Deus então quer nos salvar, quer nos predestinar para sermos a imagem do seu Filho, para sermos também glorificados. Nosso fim é que sejamos então glorificados. Aqueles então, Deus começa dizendo, né? Aos que predestinou, também chamou. Aquele que Deus predestinou são finalmente então chamados ou convocados de modo eficaz. O que significa? Deus então olha e ele diz: eu vou salvar a Priscila, eu vou salvar a Dália, eu vou salvar o Augusto. Ele escolhe aqueles a quem ele quer salvar e os chama, e os convida
a então receberem a salvação. Mas esse convite não é um convite de, olha, se você quiser, está aí. Não, esse convite é eficaz. E é o convite que eu creio e eu espero que todos aqui já receberam esse convite. Seja numa pregação, seja em uma conversa particular, seja lendo a palavra. De repente, você percebe que algo tem transformado o seu coração e você percebe o chamado de Deus para então o aceitar, para então entregar a sua vida a Ele. Deus então chama, e esse chamado a gente fala que é um chamado eficaz, ou seja, não volta atrás. Não tem como a pessoa rejeitar ao Senhor se ele de fato foi chamado. Não tem como a pessoa negar ao Senhor se de fato ele foi chamado. Deus então convida essa pessoa para participar de uma vida de comunhão com Cristo Jesus. Eu vou ler aqui, não precisa abrir, mas 1 Coríntios 1,9 diz: Deus é fiel, fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com o seu Filho, o qual o chamou a comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, ele é justo, ele é fiel, e nos chama então a comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o chamado eficaz, ou seja, Deus chama a quem Ele quer, como Ele quer, da maneira como Ele quer, com a pregação que Ele quer, ou com a leitura bíblica que Ele quer. Deus, ele simplesmente convida, Ele chama, e esse chamado é eficaz. Então, quando alguém que Deus predestinou para ser salvo, ouve a mensagem da pregação, pode ser que demore um pouco, mas uma hora ou outra ela vai se arrepender e aceitar a salvação. Nós devemos crer que se Deus quiser salvar, Ele vai salvar. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos para pregar o Evangelho àqueles a quem Deus quer salvar. Talvez muitas vezes você se sinta frustrado porque você diz: nossa, mas eu preguei o Evangelho tantas vezes para aquela pessoa e aquela pessoa não se converte. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar minha pregação, eu tenho que pregar diferente, tenho que pregar, fazer um teatro, tenho que fazer uma dança, uma pantomima. O que eu tenho que fazer para aquela pessoa ser salva? Continue pregando o Evangelho. Uma hora ou outra, se Deus quiser, aquela pessoa vai se arrepender. Pode ser que seja no leito de sua morte, prestes a falecer, e a pessoa então entrega a sua vida ao Senhor. Pode demorar muitos anos, mas quando Deus chama, esse chamado, ele é eficaz. Se Deus quiser salvar, Ele pode salvar da forma como Ele quer salvar. Então, uma vez que a pessoa é chamada, ela é salva, ela se torna então justa. O texto diz então, também justificou. Deus declara ela justa diante de si mesmo, porque Deus é justo. Ele que rege o que é justo ou não. Então, quando alguém que Deus quer salvar, Deus salva ela que antes era ímpia, injusta, estava condenada ao inferno, como nós cantamos agora há pouco. Agora ela é totalmente salva e ela é então justificada. Antes ela merecia o inferno, agora, por meio do sangue do Cordeiro, ela merece o céu por meio do sangue de Cristo Jesus. Diante de Deus, você não é mais um pecador. Você peca, mas não está mais atestado como um pecador. Deus, Ele te considera como justo, apesar dos seus pecados, trabalhando em seus pecados, esculpindo para que você seja a imagem de Jesus, mas diante de Deus você já é declarado justo. Olha o que diz lá em Colossenses 1, se quiser ver comigo, um pouquinho mais para frente. Colossenses capítulo 1. Versículo 21 ao 23. Colossenses 1, 21 ao 23. Colossenses 1, 21 ao 23. Depois de falar ali no versículo 15
dizendo que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Texto que a gente conhece bastante, exaltando aqui quem é Cristo Jesus. Versículo 21 ao 23 diz assim: Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmados na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A justificação, então, que Deus nos concede, a justificação que Deus nos dá, também nos concede, então, a perseverança dos santos. Ou seja, uma vez salvo, a pessoa sempre será salva. E por isso, ela persevera em sua salvação, em sua santidade. Antes era inimiga de Deus, mas agora Deus o salvou, para que Ele mesmo nos apresente como santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Quando Deus nos salva, Ele nos justifica diante de si mesmo, por meio de Cristo Jesus, por meio do corpo de Cristo Jesus. Se a pessoa é realmente cristã, ainda que ela peque aqui e ali, ela nunca mais vai se entregar totalmente à depravação total. E uma hora ou outra, pode ser que Deus então a traga de volta. Então, se a pessoa de fato ela é salva, ainda que ela vive uma vida um pouco afastada de Deus, mas ainda assim, se Deus a salvou, ela está justa diante do Senhor. Por isso nós devemos então viver uma vida para a sua glória, para a glória de Deus o tempo todo. E por fim, a última palavra que nós encontramos lá em Romanos, voltando para Romanos, diz então que aos que justificou, também glorificou. É interessante aqui que essa palavra glorificou, ela está no passado e não no futuro. Nós entendemos, que quando nós formos ao céu, o nosso corpo será glorificado. O que significa isso? Que os meus pecados já não estarão mais no céu. Eu já não vou mais pecar. Os meus defeitos, as minhas dificuldades, o meu corpo já não será mais este corpo. Será um corpo que nós não imaginamos como será, mas eu particularmente que seja nessa mesma aparência, mas bem mais saudável e bonita, Não com todos os defeitos físicos, mas ainda assim o foco é que eu não terei mais pecado. Eu serei 100% glorificado, assim como Cristo Jesus, é o corpo de Cristo Jesus, ressurreto. Depois que Ele morreu, Ele ressuscitou e esteve com este corpo glorificado aqui na terra. Mas o texto está dizendo que essa glorificação já aconteceu no passado. Como assim? Quer dizer que eu já estou no corpo perfeito e sem pecado como Deus quer? Não. Mas quer dizer que este ato de glorificação já aconteceu, já foi imputado. Mas ele está sendo aguardado por nós, até que finalmente, no dia de Cristo Jesus, essa obra seja completada. Lembra do versículo 29? Deus trabalha, nos predestina para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus. Qual que é a imagem de Cristo Jesus? A nossa glorificação. Seremos 100% glorificados. Quando nós tivermos um novo corpo, que não pode pecar, este corpo, esta alma sem pecado, é a imagem de Cristo Jesus em nós. Já foi declarado na vida do cristão que ele será glorificado. E nós estamos então aguardando isso. Como assim?
Lembra quando Paulo, lá aos Coríntios, chama-os de santos? Olha, vocês são aos santos que estão em Coríntios. E Deus diz, sejam santos porque eu sou santo. Significa que nós já somos santos, mas ainda estamos aguardando o dia em que seremos 100% santos. Nós já somos declarados justos diante de Deus, mas ainda estamos aguardando o dia em que seremos totalmente justos, em que nunca mais iremos fazer nenhum ato de injustiça. Nós fomos chamados, mas ainda estamos aguardando até o chamado final, que é para irmos ao céu. A salvação então nos concede este já e ainda não. Já aproveitamos da predestinação, já aproveitamos da salvação, já aproveitamos da justificação, da glorificação, mas ainda estamos aguardando até o dia final, onde seremos perfeitamente a imagem de Cristo Jesus. Olha o que diz lá em Filipenses 1,16. Filipenses 1,16, se quiser marcar na sua Bíblia, esse texto é muito bom. Filipenses 1,16, vale a pena você marcar na sua Bíblia. 1,6, desculpa, esse mesmo, 1,6. Diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que obra é essa? Destinação, chamado, justificação, glorificação. Deus, Ele começou essa obra. Deus começou a nos esculpir. Mas no dia de Cristo Jesus, isso vai ser completo. Todas as nossas deficiências, todos os nossos pecados serão abolidos, porque seremos a imagem de Jesus. Resumindo então o texto, Deus age para o bem dos que o amam, pois os predestinou para se tornarem a imagem de Cristo e serem glorificados. O fim é a glorificação. Eu quero ler um resumo desse texto que o professor Carlos Oswaldo ele escreveu, que diz assim: os crentes irão preservar com esperança nas tribulações de sua vida presente, à medida que percebem Deus movendo todas as coisas para cumprir seu plano bondoso de redimir completamente os que são seus. Ou seja, a nossa vida, o cristão verdadeiro, ele percebe que em cada detalhe, em todos os detalhes de nossas vidas, Deus ele vai agindo para nos tornar mais parecidos com Jesus. Se nós tivermos olhos espirituais, o pneu furado do carro, a moto da frente que te cruza, a pessoa que te xinga na rua, em todo momento, qualquer coisa que aconteça, qualquer mal que aconteça em nossas vidas, se nós tivermos olhares espirituais, nós vamos começar a perceber que Deus está usando esses meios, que Deus está fazendo com que essas tribulações de nossas vidas cooperem para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. O bem de Deus pode ser que não seja o nosso bem. Pode ser que não seja aquilo que nós queríamos, mas Deus vai agindo para que sejamos parecidos com Jesus. Podemos então concluir que glorificando, nós podemos glorificar a Deus por esta obra que Ele faz em nós. Quando Deus nos salva, não é para simplesmente termos uma vida boa, para recebermos umas bênçãos aqui e ali. Quando Deus nos salva, Ele nos transforma dia após dia, nos justifica, nos torna santos, nos lapida para sermos a imagem de Jesus até o dia de sermos completamente perfeitos
no céu. Esta é a obra da redenção de Deus em nossas vidas. Devemos glorificar a Deus, nos alegrar por isso todos os dias. E é o que deve nos motivar a continuar vivendo como cristãos, amando a Deus acima de todas as coisas. Eu gosto muito de dois textos, e esses dois textos se completam, que falam sobre a nossa alegria em glorificar ao Senhor. Eu vou ler esses dois textos, não precisa abrir, mas primeiro está em 1 Coríntios 10:31, que diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós podemos fazer todas essas coisas para a glória de Deus, porque Deus nos salvou. Quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça qualquer outra coisa. E o último texto, de Filipenses 4:4, que diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Tem uma frase de John Piper que diz que nós somos mais satisfeitos em Deus quando glorificamos mais e mais. Mais ou menos assim. Não lembro direito como é, mas a ideia é que quanto mais a gente glorifica a Deus, mais a gente é alegre. Quanto mais a gente louva ao Senhor, mais a gente fica contente em nossas vidas. Por que eu disse sobre isso? Porque nós devemos tão crer, lembrar que Deus age para o bem, para que você seja a imagem de Jesus, para que você seja santo, para que você seja justo, para que você seja a imagem de Cristo. Vai doer? Vai. Mas isso vai trazer uma alegria imensa. Isso é o que vai te fazer alegre e conseguir entender a graça de Deus todos os dias de sua vida e glorificar ao Senhor o tempo todo. Na semana que vem, eu queria já te recomendar a ler esse texto, do 31 para frente, que vai nos falar justamente no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que há tribulações, angústias, perseguição, fome, ou nudez, perigo ou a espada? Nada pode nos separar do amor de Jesus. Porque Deus usa essas coisas, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome. Deus usa essas coisas para que sejamos como Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, queremos glorificar o seu nome, por lembrar do ato soberano, por lembrar de como o Senhor nos salva, como o Senhor quis nos salvar. Pai querido, nos lembre dessas verdades todos os dias de nossas vidas, para que possamos glorificar ao Senhor em tudo que nós fizermos. Possamos lembrar como fomos salvos, possamos lembrar do dia em que entregamos os nossos corações ao Senhor, possamos lembrar do dia em que o Senhor nos chamou para sermos justos, para sermos glorificados. Ó Pai, nos ajude a termos alegria na salvação, nos ajude a perseverarmos como santos, nos ajude a largar os nossos pecados. Faça o teu trabalho em nós, ó Pai. Por favor, realmente, o Senhor possa nos esculpir para que sejamos a imagem de Jesus, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente passe por tribulações, mas que nós possamos entender que tudo tem cooperado para que sejamos como Cristo Jesus. É o que nós damos, em nome do seu Filho amado, pedindo também a sua graça sobre nós, pedindo que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus Pai e o consolo do Santo Espírito esteja conosco hoje e para todo sempre. Procuramos. Amém.